Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Bacalhau Mecânico. Nós vamos começar uma série que trará jogadores que entraram para a história do Clube de Regata Vasco da Gama. Não é novidade nenhuma o lateral direito ser decisivo contra o Flamengo. Vamos contar a história hoje do bicampeonato carioca de 1988. Naquela ocasião, o poderoso Vascão passou por cima do Flamengo mais uma vez. O Flamengo já havia perdido o título de 1987 para o próprio Vasco da Gama. Em 88 nós fomos bicampeões em cima do Flamengo mais uma vez. Em 89 o Flamengo foi vice pela terceira vez e perdeu para o Botafogo, que estava há 21 anos sem ganhar nenhum título. O Maurício fez o gol do título e então o Flamengo foi tri-vice carioca. Aquele campeonato tinha dois turnos, né? A Taça Guanabara e a Taça Rio. Na Taça Guanabara o Flamengo foi o campeão. Na Taça Rio o poderoso Vascão foi o campeão. E aí os quatro primeiros, né, na pontuação geral, se classificavam para um terceiro turno. E aí o Vasco foi campeão mais uma vez, indo assim para a grande decisão contra o Flamengo, com a vantagem do empate por ter sido campeão de 2 dos 3 turnos. A decisão era em 2 jogos, e no primeiro dos jogos da grande final entre o Vasco e o Flamengo, o mando de campo era do Flamengo no primeiro jogo, e o Vasco venceu por 2-1. Bebeto fez o gol do Flamengo, e para o poderoso Vascão quem fez foi Bismarck e Romário, baixinho, o gênio da pequena área, estava no começo de carreira e já era um goleador nato. Vasco 2-1 no primeiro jogo da decisão. Vamos para o segundo jogo, o Vasco com ampla vantagem. É interessante que no regulamento previa que nessa grande decisão, quem somasse 4 pontos primeiro seria o grande vencedor. Acontece que naquela época as vitórias não valiam 3 pontos, e sim 2. Então vitória 2 pontos, empate 1 ponto. O Vasco já havia vencido, por ter vencido o terceiro turno, o Vasco já estava com 1 ponto de vantagem naquela grande decisão. A bonificação era essa, 1 ponto de vantagem. Já havíamos vencido o primeiro jogo por 2-1, mais 2 pontos, 3 pontos. Então jogávamos pelo empate, né, mais 1 ponto, fecharia 4, seríamos o campeão carioca. E na decisão vencemos aos 43 minutos do segundo tempo, com um gol do cara que nós vamos falar dele hoje. E nós vencemos por 1-0 e fomos bicampeões carioca em cima do Flamengo. Esse jogador que entrou para a história do Clube Regata Vasco da Gama é Luiz Eduardo Lucas Correia, o famoso Cocada. Ele nasceu em 16 de abril de 1961 lá no Mato Grosso do Sul, e esse jogador era irmão do atacante Miller do São Paulo. Quem lembra do atacante Miller? Jogou na seleção brasileira, um grande atacante. O Cocada era irmão dele. E antes de vir para o Vasco, o cara teve uma passagem pelo Operário do Mato Grosso do Sul e foi campeão mato-grossense lá por 3 vezes, em 80, 81, passou em branco 82 e 83 também foi campeão. No meio do ano, em 83, ele veio para o Flamengo. O Flamengo tinha um grande time naquele ano e apesar dele ser reserva no time do Flamengo, ele foi campeão brasileiro pelo Flamengo em 83. Em 84 ele foi para o Guarani. E o Guarani tinha uma tradição de formar grandes esquadrões, grandes times. Estava sempre brigando por título, né? Tanto que foi campeão em 1978. E no Guarani, em 84, Cocada jogou com o Neto. Neto em começo de carreira, o polêmico craque Neto. Cocada jogou com ele em Guarani, mas teve uma passagem curta pelo Clube de Campinas. Em 85 foi transferido para o Santa Cruz, lá de Recife, Pernambuco. Em 86 ele foi para o Americano de Campos. Jogou aqui no Rio, num clube que também nessa época o americano costumava montar bons times que davam trabalho aos grandes no Campeonato Carioca. Ele se destacou aqui no Americano e foi contratado por um clube chamado Farense, lá de Portugal, ainda em 86. No finzinho de 87, ele chega ao glorioso, ao honroso, ao monstruoso, ao grande Vasco da Gama. E aí sim, ele começa a entrar para a história. Porque até então ele tinha passagens apagadas. Apesar de ter sido campeão brasileiro em 83, ele era reserva. Mas em 87 ele chegou no clube que mudaria a história
do famoso Cocada. Ele veio para fazer sombra ao lateral Paulo Roberto, lateral direito do Vasco, que já estava de saída. Então o Cocada chegou para fazer sombra e substituiu o Paulo Roberto no decorrer das temporadas. Essa era a intenção da diretoria quando trouxe o jogador para o clube. Cocada era reserva do Paulo Roberto e naquela decisão de 1988 contra o Flamengo, ele entrou aos 42 do segundo tempo. O Vasco já era praticamente campeão, né? Já estava no 0-0, já praticamente estava acabando o jogo. O Flamengo precisava vencer para forçar um outro jogo. Ele entrou aos 42 e aos 43, Cocada numa linda jogada, numa roubada de bola do Bismarck, lançou pro jogador, ele driblou e encheu o pé, foi um golaço. O gol do título, o gol da vitória, o gol que passou por cima do Flamengo mais uma vez. O Vasco não precisava da vitória, bastava um empate para ser bicampeão carioca, mas o Vasco gosta de bater com requintes de crueldade. E aos 43, Cocada, 1-0 Vasco. Acontece que o Cocada na comemoração tirou a camisa e começou uma confusão dentro de campo e houve 4 expulsões. Um deles era o Cocada. Entrou aos 42, fez o gol aos 43 e aos 45 foi expulso como campeão carioca, como bicampeão carioca de 1988. Fica aí com o gol do Cocada, esse jogador que entrou para a história, mais um que entrou para a história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Valeu, Vasco, para quem acredita. Valeu! De bola do Bismarck, empurra para Cocada pela direita, atenção, lá vai Cocada, carregando, disparando, lá vai descendo pela ponta direita, se posicionando ali na grande área, Romário, ele entrou, disparou de esquerda, gol! Ele que entrou no time do Vasco para segurar o setor direito, se